Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam na casa de vocês em segurança, cumprindo o período de quarentena pelo bem da nossa população, da nossa saúde, que a gente possa passar por essa fase difícil de forma segura em nossas casas, até que tudo volte ao normal. E eu tenho certeza que o quanto antes a gente vai estar enfrentando isso, passando por isso e logo logo a gente vai poder se reencontrar. Mas pensando nisso, pensando nesse período que vocês vão ficar em casa, unificado junto com a equipe de professores, tem pensado estratégias para que a gente não perca tanto conteúdo e nem tempo de aula, em um modo que a gente continue conversando, trocando ideias e a gente também possa continuar os conteúdos aí da casa de vocês e a gente aqui desse lado, quanto professores e quanto equipe pedagógica, tá? Então vamos lá. Eu preparei para vocês esse vídeo que vai retomar um pouquinho vai falar um pouquinho do conteúdo que está por vir, né? Que vocês vão estar aí fazendo as tarefas. O conteúdo que a gente viu antes da quarentena foram as orações subordinadas, substantivas, predicativas e subjetivas. A gente fez uma sequência de atividades em sala, né, na apostila. Então, depois disso, nós entraríamos no conteúdo da apostila, que é a vida reinventada nos romances. E é um conteúdo que eu adoro, porque é literatura. E literatura a maioria dos meus alunos sabem, né? Quem tem aula comigo sabe que eu amo literatura. Literatura, eu acho, de todas as artes, né, que nós temos, a literatura é que de forma mais sensível procura retratar, procura trazer essa humanidade, isso que a gente tem vivido, isso que a gente vive, isso que nós vivemos quanto seres humanos, né? E a literatura tem essa possibilidade de retratar. Primeira coisa, né? O que é o romance? Eu pensei, como que a gente traz isso, né? Como que a gente diferencia o romance de qualquer outro gênero? Primeira coisa, não associe a palavra romance àquilo que popularmente a gente associa, né? Romance, quando a gente fala de literatura, de gênero literário, a gente não tá falando nada de questões românticas, tá? Romance, quanto gênero literário, é uma característica que nós damos a narrativas longas, né? Dividida em capítulos, geralmente, com uma amarração de história, construção de cenas, né? De ações dentro de uma narrativa única. Então, o romance, quanto literatura, é a narrativa mais longa, né? Porque daí a gente vai ter os contos, nós vamos ter as novelas, nós vamos ter as crônicas, que são tipos de narrativas, mas são curtos. O romance não, o romance ele é longo. Então, o romance, a principal característica dele é essa, ele é uma narrativa longa, com um personagem principal ou personagens principais, construção de cenas que vão se interligar num enredo, né, único, e que vão chegar num desfecho. No romance, o primeiro romance que a gente tem, né, que começa assim, que é registrado quanto romance, é o Don Quixote. Eu coloquei ali um quadrinho, gente, aqui, ó, um quadrinho bem bonitinho do Don Quixote. O Don Quixote é o nosso primeiro registro quanto romance desse gênero, né, literário. Então o Don Quixote ele é bem extenso, ele é bem longo. O original tem 500 páginas por aí. A história de um cara que começa a ler muito romance de cavalaria, fica muito louco, porque ele decide então que ele vai ser um cavaleiro, né, e sair pelo mundo para combater, para lutar contra inimigos, né? Então a história é muito legal, ela retrata bem a mudança que nós vamos viver, né, que o mundo todo está vivendo no período, né? Quando o Don Quixote ele é um marco assim, quanto romance, porque nesse período em que ele nasce é o período em que está surgindo o renascimento, né? O ser humano passa. A gente vivia um período de teocentrismo, né, que Deus era o centro de tudo, e começa então a partir de 1500, né, de 1400 ali, 1500,
começa então o antropocentrismo, que é o homem no centro, né? A ciência, as grandes navegações estão acontecendo, então o mundo está todo em uma mudança imensa e o Dom Quixote nasce nesse período, né? nessa mudança que o mundo está vivendo, e ele vai retratar isso. Então é o primeiro romance, é um marco dentro dos romances, porque traz exatamente essa característica do romance, da literatura, né? Que é trazer, refletir a respeito dos tempos, refletir a respeito do tempo em que o escritor ele está criando, em que ele está escrevendo. A literatura, ela pensa os tempos, né, em que ela está sendo produzida, criada. Então começa ali no Dom Quixote. Aí, claro, né, daí depois a gente vai passar por vários períodos de escrita literária. E aí o romance vai surgir dentro do romance as categorias, né? Romance de aventura, romance de suspense, romance de cavalaria, romance drama. Então, aí sim, aí dentro dos romances nós vamos ter as categorizações, né? Mas o romance em si, e que é o que a apostila vai trazer quanto discussão, é esse caráter literário, né, estilístico. O romance, ele constrói as cenas de um modo em que você consiga ver, em que você consiga perceber aquilo que está acontecendo com aquele personagem, que você consiga viver com o personagem um momento descrito, né? Então a apostila vai trazer muito isso, né? A construção de cena, a construção de ação, a construção da relação desse personagem com o espaço e tempo que ele está vivendo ali dentro da narrativa, e como que isso vai nos atravessar como leitores, que isso que é o mais legal, né? A literatura no romance, ela é muito mais viva, muito mais capaz de trazer por meio de elementos linguísticos, construções linguísticas, aquilo que nos move na leitura, né? Eu hoje sou muito mais leitora de poesia, já tive uma fase em que eu li muito romance, e eu separei alguns romances que fizeram parte da minha formação. Vocês já tiveram contato com vários romances, né? Quem é aluno do Unificado há mais tempo, desde Fundamental 2, falando especificamente, já tem contato com romance desde o 6º ano, né? E com certeza vocês continuam tendo contato por meio das leituras individuais de vocês. Mas eu separei aqui alguns livros, né, que são caracterizados como romance. Esse aqui a gente leu no 6º ano. Quem foi aluno do 6º ano do Unificado podem me chamar de Simba. Foi adotado pela escola junto com Bolsa Amarela, que também é considerado um romance, tá? É importante reforçar isso. Romance não tem nada a ver com história romântica, mas com a característica do gênero. Então podem me chamar de Simba, romance. Madame Bovary é um romance, é um marco também, tá? É um marco dentro da literatura, esse romance. E o grande romancista, que eu particularmente adoro, contista, também ficou mais conhecido como contista, mas foi considerado um grande romancista por causa dessa obra dele aqui, Dom Casmurro, Machado de Assis, brasileiro. E também é um marco na escrita de romances brasileiros, né? Então Machado de Assis é um grande escritor. Eu particularmente sou muito apaixonada, eu tenho aqui alguns livros do Machado, de contos e de romance. E aqui, esse romance aqui, ele é bem legal, porque com certeza em algum momento vocês vão passar por ele no ensino médio. E aí a apostila traz como um exemplo de romance O Velho e o Mar. Também é um marco da literatura, também trabalha bem a construção de cena, né? O romance, ele tem essa característica, a construção da cena narrada, a ação dessa cena, a elaboração dos personagens. Então a apostila vai trazendo isso, essa conversa dentro da narrativa, dentro do que é a narrativa nos romances. Também é bem legal as propostas que a apostila traz de pensar a literatura nesse caráter humanizador, né? E eu acho muito importante que a gente reforce isso,
né? A literatura, quando você pensa a literatura, quando você lê a literatura e ela te move de alguma forma, não estou falando de se a história é com final feliz, não é isso. A literatura não é para te propor finais felizes, né? Os romances nem sempre vão trazer esse caráter feliz, né? Não que isso seja ruim, mas a literatura ela pode te deslocar, né? Te tirar desse teu lugar de comum, né? E passar a olhar com maior sensibilidade o mundo, né? A relação nossa com a literatura é muito ainda a relação dos brasileiros com a literatura, né, com a leitura. Eu sempre converso muito com vocês, né, o quanto que infelizmente a gente ainda não é uma população leitora, né, a gente ainda tem muito que avançar, mas quanto que vocês, quanto alunos, são privilegiados nesse lugar em que vocês têm acesso à literatura, em que vocês podem ler, né, então fica aí essa reflexão proposta pela própria apostila, que é o caráter humanizador, né? De você ler um texto e você pensar, poxa, esse texto de alguma forma me moveu, de alguma forma me levou a pensar, me levou para um outro lugar, né? Gosto muito da experiência que eu tive com os alunos na leitura de alguns livros no decorrer desses 4 anos que eu já dou aula no Unificado, quase 4, né? Quando os alunos falavam de alguns livros e que tinham falado, prof, esse livro eu achei ele triste. Tem livros que a literatura é isso, tem livro que vai ser triste mesmo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem porque você vai pensar, alguma coisa te moveu naquilo ali, né? Ou você vai ler o romance e achar, que ele é muito ruim. Mas por quê? Porque também pode achar muito ruim porque a construção narrativa não foi legal. Então, a literatura, ela tem isso, né? Esse caráter de nos mover de alguma forma. Ninguém sai imune de uma leitura. Nós todos somos atravessados por alguma coisa quando lemos, né? Por algum pensamento ou por alguma... Mesmo que a gente não goste daquilo que está lendo, mesmo que a gente não goste de um livro, mesmo que a gente seja obrigado a ler, né? Em algum momento, qualquer leitura que a gente faz vai nos atravessar de alguma forma, né? Vai nos levar a pensar a respeito de alguma coisa. Espero que vocês estejam aproveitando também a quarentena para dar uma lida e que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco o caráter do romance, né? Romance, então, é uma estrutura narrativa longa, dividida geralmente por capítulos, tem construção de cenas e ações, né, dentro dessas cenas, que amarram a história para um desfecho, né? Então, beijo para vocês, fiquem bem, se protejam, se cuidem e tchau!